meio de um cenário tão difícil, por vezes é complicado arranjarmos uma luz. Mas às vezes é nos momentos mais inesperados que essas luzes nos aparecem, e o Padre Paulo do Hospital São João é uma dessas luzes, que no meio do nosso caos, no momento mais infeliz das nossas vidas, conseguimos encontrar fé, coisa que antes pensaríamos que não era possível. Eu e o Paulo não somos muito ligados à religião, mas o que é certo é que a conversa com o Padre Paulo fez-nos ver outras coisas, abriu-nos outros horizontes e conseguimos ver a vida de outra forma. Através das suas palavras, da sua palavra de conforto, conseguiu encontrar uma forma de falarmos tão abertamente como se fôssemos dois amigos, e isso eu nunca tinha sentido antes, e quero agradecer-lhe do fundo do meu coração por estar ao nosso lado naquele momento que foi o mais difícil de todos, e conseguirmos conversar um bocadinho abertamente sobre tudo, sobre temas que às vezes o padre até nos dizia, nós podemos conversar sobre o que quiserem, e é por isso que eu quero muito agradecer, e é uma honra e é um privilégio ter aceito o meu convite. E por isso, padre, a pergunta que mais curiosidade talvez tenha, o que é que o levou a seguir esta devoção pela parte católica? Bom, é evidente que nós professamos uma religião habitualmente pelo meio onde nascemos, onde nos inserimos, onde desenvolvemos as nossas atividades. E claro, eu sou português e como português sou católico, e sendo católico sempre estive ligado a uma comunidade por causa da minha família, e a vocação ao sacerdócio foi crescendo. Eu atrevo-me sempre a pensar que eu não quis ser padre, não quis. De facto, isso não é uma coisa que se possa querer, porque é sobretudo sermos escolhidos por alguém que nos pede exatamente disponibilidade e uma missão. E eu acredito que sou padre hoje porque Nosso Senhor Jesus Cristo algum dia deve ter encontrado, não sei, talvez alguma virtude, alguma qualidade em mim, que ele achasse que pudesse vir a ser útil para a missão que ele tem de fazer no mundo. E claro, a certa altura da minha vida eu tive de dizer que sim, tive de aceitar este convite que Jesus me lançou e claro, eu resisti até ao fim. De 86 alunos que entramos no seminário do meu curso, os 83 melhores foram todos casados, ou seja, foram todos embora e só ficaram os 3 mais fracos. E eu digo isso com uma razão muito simples, porque Nosso Senhor sempre escolhe os mais fracos. Ou seja, Nosso Senhor nunca vai escolher os melhores, não pode escolher os melhores, tem que ser sempre os mais fracos para que a missão que a pessoa desempenha possa ser uma missão bem recebida e acolhida do outro lado, por reconhecer que aquilo que a pessoa está a fazer não é ela própria que o faz. Ou seja, ela faz isso em nome de alguém e, portanto, provavelmente é sempre alguém a fazer isso por intermédio dessa pessoa. Eu sinto-me um instrumento nas mãos de Deus. É sobretudo isso. A resposta que eu estou a dar-lhe tem a ver com isso. E eu acredito, naturalmente, que por ser a pessoa que menos garantias possa dar à partida, é aquela que Nosso Senhor vai escolher, porque Nosso Senhor sempre escolheu os mais frágeis, os mais pobres, os mais fracos, aqueles que, como eu disse, não oferecem garantias imediatamente, e é com esses que Jesus trabalha. E a Igreja está, digamos assim, repleta de pessoas que são, digamos assim, motivo deste chamamento de Jesus, e que são estas as que são as mais frágeis, as mais pobres, as mais humildes, serão sempre essas. E eu acredito nisso, acredito que, apesar de ser rebelde, Nosso Senhor lá terá encontrado em mim alguma virtude, imaginou que achasse que seria necessário para o serviço do Reino. Tem a ver com isso, sobretudo com isso. E este projeto de acompanhamento da neonatologia, quando é que isso surgiu? Bom, eu sou capelão do Hospital de São João. A neonatologia é um dos serviços do nosso Hospital de São João. Claro que eu estou aqui há 9 anos no Hospital de São João, sendo que antes disso eu sou padre já há quase 30 anos, antes disso eu fui pároco em muitas paróquias, eu estive no Seminário Maior, fui secretário do Sr. Bispo, portanto andei um bocadinho por muitos lugares, fui pároco na cidade, fui pároco na aldeia, numa vila, portanto em muitos lugares, passei em muitos lugares, e a certa altura, sendo necessário prover ao lugar de capelão aqui no Hospital de São João, o Sr. Bispo de então, que era o Dom António Francisco, que depois até veio a morrer muito cedo,
ele disse-me que precisava de mim para o Hospital de São João. Eu fiz-lhe ver que não seria a pessoa mais indicada, porque não tinha a formação académica na área da pastoral da saúde, disse-lhe até que haveria outros padres que provavelmente fariam isso melhor do que qualquer outra pessoa, mas ele insistiu que devia ser eu, e portanto eu estou aqui há 9 anos, porque o Dom António Francisco, Bispo do Porto, me chamou para vir para o hospital. E claro, estar aqui leva a que eu tenha que dirigir este serviço de assistência espiritual religiosa, leva a que tenha de estar atento a todas as realidades do hospital, e a neonatologia é, digamos assim, eu posso dizer desta forma, é um dos corações, pode ser o coração maior, mas eu não queria desprestigiar os outros. Portanto, claro é um dos corações, é um dos corações do hospital, porque é onde nasce a vida e é onde a vida está, digamos assim, no seu início, mas também de uma forma muito fragilizada, e portanto é um dos corações, porque nós depois vamos à sala de partos, vamos à obstetrícia, vamos à pediatria, vamos à oncologia pediátrica, à medicina intensiva pediátrica, e, portanto, e a muitos outros lugares, ao hospital de dia pediátrico, e portanto são corações, todas estas realidades, todos estes serviços, com a neonatologia incluída, são o grande coração do hospital. Portanto, quando nos encontramos na neonatologia, encontramos-nos exatamente por causa disso, porque este serviço presta assistência a todo o hospital e, claro, encontramos lá porque nós prestamos também esse serviço na neonatologia. E quando, como há pouco falou, portanto, onde nasce a vida, sim. O que é que sente quando entra num local onde a vida está tão frágil? Todo o hospital é um lugar de fragilidade. É claro que nós podemos deixar-nos tocar mais quando vemos um ser mais pequeno, mais indefeso, que não tenha capacidade por si mesmo de reagir perante as situações ou de pensar até sobre situações, e é claro que há, digamos assim, um toque, um sentimento diferente, mas é preciso dizer que todo o hospital é lugar de fragilidade e, portanto, o cuidado que eu terei ou tenho num serviço de neonatologia tem de ser exatamente na mesma intensidade o cuidado que eu devo ter numa medicina de mulheres, numa medicina de homens, onde estão maioritariamente pessoas já de muita idade, numa cirurgia vascular, numa cardiologia, em todos os lugares. Porquê? Porque a fragilidade é, digamos assim, a tónica comum. E, portanto, é claro que a neonatologia, lugar do nascimento da vida, é um lugar absolutamente especial, sem dúvida. Nós não podemos discordar disso, mas todo o hospital é lugar de fragilidade e, portanto, nós estamos, e eu estou, neste espaço de fragilidade, onde também me sinto frágil, evidentemente, mas onde procuro conduzir aqueles que, à partida, me parece que estarão mais frágeis do que eu, porque a missão que me é pedida é essa, é reconhecer a minha própria fragilidade, porque sem isso eu não poderia chegar ao mundo da fragilidade do outro, não é? Mas a partir disso eu tenho depois de conseguir cuidar com muito esmero, com muito cuidado, a fragilidade do irmão e da irmã que está diante de mim para o poder conduzir, porque pedem-me, como profissional do hospital e como capelão deste hospital, que ajude a conduzir as pessoas que estão mais fragilizadas, que estão internadas, que estão aqui por causa de um acidente, por exemplo. Nesses lugares é quando nós pedimos um milagre. Como é que lê isso, quando um pai o aborda com isso? O grande milagre não acontece do céu aos trambolhões, porque desde pequenos nós fomos habituados a ver isso, a imaginar Deus talvez como o super mágico, não é? Ou o super-herói dos mágicos e, digamos assim, a tocar o botão certo para que Ele nos possa dar aquilo que eu estou a precisar ou que eu acho que mereço. Esse Deus mágico, para mim, não existe. Existe antes o outro Deus, que é o Deus de Jesus, que é o Deus Pai. E o Deus Pai está sempre preocupado e atento a cada um dos seus filhos, como acontece com cada pai e com cada mãe. E, portanto, eu quando olho para Deus, e se eu percebo, ou quero, ou intercedo para que haja um milagre, eu tenho de perceber, em primeiro lugar, esta relação. A relação de Deus com a humanidade, a relação da humanidade com Deus e a relação das pessoas entre si, porque o grande milagre que nós vemos diariamente no hospital tem a ver com isso, com a relação de humanidade que há entre as pessoas, o cuidado que as pessoas têm pelas outras pessoas, ou seja, a empatia que nós colocamos em tudo aquilo que fazemos e dizemos, esse será sempre o grande milagre. É claro que em muitas situações as pessoas estão à espera que aconteça outro milagre, ou seja, o milagre dos trambolhões, ou seja, do céu aos trambolhões. E esse acontece. Eu acredito nisso, tenho fé e a minha fé leva-me, digamos assim, a chegar a isso. Eu acredito nos milagres, mas acredito muito mais, ou em primeiro lugar, no outro milagre da relação.
porque eu concebo Deus e vejo Deus, o Deus de Jesus, como o Deus da relação, o Deus da comunhão. Aliás, nós estamos num espaço de missa, numa capela, e no centro desta capela nós temos esta mesa aqui atrás de mim, que é a mesa da refeição. Ou seja, quando os cristãos se encontram, fazem uma refeição. Há uma refeição, ou seja, com mesa, cadeiras, todos, um encabeça a mesa, que é o padre habitualmente, ou o bispo, mas depois pomos alimento em cima da mesa e depois distribuímos o alimento a todas as pessoas. E, portanto, nesta refeição de alimento distribuído de uma forma igual para todos, não é? Nós encontramos a comunhão, porque a palavra comunhão está relacionada com a comida, com o comer, não é? Portanto, quando nós comemos à volta da mesma mesa e nos sentamos ali a usufruir, digamos assim, ou a partilhar os mesmos sentimentos e a alimentar-nos dos mesmos alimentos, nós conseguimos criar comunhão. Portanto, o milagre que a Vanessa fala, a meu ver, tem tudo a ver com esta relação. Aliás, quando nós vamos às Sagradas Escrituras e quando acontece um milagre de alguém que se encontrou com Jesus, o que é que nós vemos? Que Jesus, no final desse milagre, entre aspas, diz sempre, vai embora, foi a tua fé que te salvou. Portanto, o milagre só acontece pela fé da pessoa, não acontece dos trambolhões do céu para baixo. Portanto, porque muitas vezes, e de uma forma às vezes talvez infantil, não por culpa própria, mas porque nos o ensinaram assim, nós vemos o milagre só na perspectiva do mágico, não é? Do botão que eu porque toco. aconteceu naquele momento. Pois, precisa. Mas o grande milagre é sempre o da relação, ou seja, o da relação com a pessoa de Jesus Cristo, neste caso, da relação com outra pessoa e depois da fé. É sempre a fé que provoca o milagre. E devo dizer-lhe, Vanessa, que aqui no hospital acontecem milagres todos os dias. Não é? Porque aqui é um espaço de relação, ou seja, nós estamos numa casa da relação e esta relação provoca esse milagre que a Vanessa me provocou a dizer ou a falar, não é? Sim, é sim. sempre isso, sempre isso. Foi o que nós falamos quando nos abordou, nós dissemos logo, portanto, o seu padre quando entrou naquelas boxes fechadas, ainda estávamos nos cuidados intensivos e nós dissemos logo muito aflitos, nós não somos muito ligados à religião e o seu padre disse, mas podemos não falar de religião, portanto, eu estou aqui só para falar, se vocês quiserem falar comigo. Como é que encara quando alguém que, como nós, como eu e o Paulo, não éramos muito ligados à religião, lhe dizemos algo desse género? Como é que encara isso? Eu vou ser polémico. Se eu lhe disser que sou contra a religião e se isto passar em horário nobre nas televisões nacionais, eu estou literalmente queimado. Portanto, é menos um padre que a Diocese do Porto tem nos seus quadros. Mas eu, de facto, tenho que ser contra a religião nesta perspectiva. Jesus, há 2000 anos, quando chamava as pessoas e lhes falava do reino de Deus, lhes falava de Deus verdadeiramente, não é? O que é que ele fazia? Ele expulsava tudo o que era, digamos assim, um religioso compulsivo. Ou seja, Jesus era contra as autoridades políticas, porque usurpavam, digamos assim, os direitos das pessoas e, sobretudo, dos mais pobres, e contra as pessoas da religião, que se serviam do seu metro quadrado de poder para, digamos assim, se evidenciarem, para poderem enriquecer, para poderem, digamos assim, mostrar ao mundo que eram poderosos. E o que é que Jesus faz? Como Jesus vem falar do reino de Deus, vem falar de Deus verdadeiramente, não é? Ele expulsa essa gente toda, ou seja, ele não quer nada com essas pessoas, ou seja, quer convertê-las, evidentemente, mas não aceita que elas vivam exatamente nessa penúria. E, portanto, quando eu digo que sou contra a religião é nesse sentido, ou seja, o fundador da minha fé é, digamos assim, o primeiro que é contra a religião. Mas ser contra a religião não é ser contra a instituição, a hierarquia, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de que eu, como padre, tenho de ajudar as pessoas a construírem o seu edifício da fé. E a desmistificar um bocadinho aquilo que também nos foi incutido ao longo destes anos todos. Precisamente. Eu atrevo-me sempre a pensar que a religião é como os andaimes que estão à volta de uma casa. Quando nós ou quando acabamos de construir a casa, retiramos os andaimes. O edifício da fé é o edifício completo, ou seja, e nós precisamos todos dos andaimes, porque ninguém faz uma casa sem ter os andaimes à volta. Portanto, a religião é importante, sem dúvida, mas para que nos ajude a construir o edifício da fé. E, portanto, aquilo que eu fiz convosco, que diz que eu fiz convosco e que faço com os outros todos, tem a ver com isso. Ou seja, eu
posso começar por dizer ou não que sou contra a religião, isso é para criar, digamos assim, algum lastro, alguma provocação, porque dizendo isso naturalmente vou provocar as pessoas que eu sei, até porque estou identificado como padre, e naturalmente isso é uma provocação imediata, mas logo depois eu procuro, depois dessa provocação, levar a pessoa a perceber que o que importa mesmo é o edifício principal, ou seja, o edifício da fé, e esse é que importa construir. E claro, depois como profissional de saúde, e porque também o sou, eu tenho ferramentas que estão à altura, digamos assim, da vivência que as pessoas estão a ter naquele momento. E, portanto, depois todas as conversas, todos os diálogos, todos os encontros que eu tenho com cada pessoa no hospital não são inocentes. E eu posso dizer desta forma. Inocentes na perspectiva de que eu tenho ferramentas comigo, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual, para perceber a pessoa no estado em que ela está, para depois a poder ajudar. E, portanto, muitas das conversas, passo a expressão, que tenho ou que temos aqui no hospital, têm a ver com isso, ou seja, são conversas, digamos assim, estudadas, não é? E conversas que procuram atingir um determinado fim. Até porque uma pessoa que está frágil e que está a viver uma doença ou a doença de um familiar seu, está sempre num processo de luto. E, portanto, este processo de luto é, digamos assim, um processo neurológico, não é? Que nos provoca um determinado comportamento, um conjunto de sentimentos que nós temos de conseguir entender, em primeiro lugar, e depois temos de conseguir acertar. Quando nós entendemos o processo que estamos a viver, neurologicamente falando, nós depois conseguimos acertar-nos também. Pois as mais-valias que nós conseguimos ao passarmos pelo momento da fragilidade têm a ver com isso, com o conhecer o processo e, digamos assim, aplicando as ferramentas que nos são oferecidas para nós conseguirmos atingir determinado fim. Portanto, quando eu digo que a conversa que tenho com as pessoas não é inocente, é nessa perspectiva. Sim. Ou seja, o lastro tem que ser criado. Embora tenha sentido muito individual. E é, aquilo que nós tínhamos e de facto é. Mas as ferramentas são comuns. E porquê? Exatamente. Porque o nosso processo neurológico de luto, que se verifica na morte de alguém, como se verifica também num processo de doença, é exatamente o mesmo. Portanto, isso é uma coisa estudada, os psicólogos sabem disso, e, portanto, detectando estas fases que as pessoas estão a viver, não é? Nós conseguimos individualizar. Agora sim, está a ver aquilo que estava a dizer? Agora sim, nós conseguimos individualizar com cada pessoa. E, portanto, cada pessoa vai sentir-se motivo, digamos assim, daquele diálogo, daquele encontro. Aquela ajuda que às vezes precisamos e que nem sabemos que estamos a precisar. Exatamente. Porque às vezes só queremos estar no nosso canto. Claro. E efetivamente as conversas que nós tínhamos, sempre que o padre ia falar connosco, nós sentíamos tão bem. Porque de certa forma o padre percebia um bocadinho a nossa dor, embora não tivesse passado pelo que nós estávamos a passar, mas via muita coisa a acontecer ali e de certa forma tranquilizava-nos. Nós até dizíamos assim muitas vezes, mas porquê nós? Porquê nós? E o padre dizia, vocês não foram escolhidos para isto. Não, de forma alguma. Lembra-se dessas nossas conversas? Perfeitamente, sim. Porque acho que há muito isso em nós, a questão do porquê. Sim. E aquilo que nós tínhamos conversado ainda há pouquinho da fé, no nosso caso não tínhamos fé e acabamos por a criar, nasceu em nós. Há outras pessoas que a têm, mas que no momento de tanta dor acabam por perder. Claro. O que é que diz a essas pessoas? Bom, mais uma vez, cá está, é sempre o processo neurológico, não é? E eu como profissional de saúde, eu não posso dissociar a minha ação, digamos assim, de uma ferramenta que é científica. Porquê? Porque se eu apenas tiver conversa de padre, desculpa a expressão, é pobre, mas se eu tiver apenas conversa de padre, isso não vai resolver rigorosamente nada. Portanto, eu como padre e depois como profissional de saúde, ou juntando, digamos assim, as duas missões, eu tenho de conseguir usar tudo o que estiver ao meu alcance para poder ajudar a pessoa. Eu falei-lhe há pouco da espiritualidade e da psicologia. E, portanto, se nós não trabalharmos com as duas ciências, com a espiritualidade e a psicologia, nós não conseguimos ajudar convenientemente a pessoa. E, portanto, eu individualizo, de facto, o cuidado que tenho com aquela pessoa, não é? Mas esse individualizar da ação que tenho com a pessoa tem a ver muito com este fundamento científico. Porquê? Porque eu, se vejo uma pessoa que está a sofrer, eu tenho de perceber exatamente qual é a fase em que ela se encontra. E se eu perceber que é esta fase, eu sei que para esta fase tenho um conjunto de ferramentas que posso usar. Ou seja, eu vou ajudar a pessoa, mesmo sem lhe dizer que estou a usar esta e aquela ferramenta, eu vou ajudar a pessoa a ela conseguir encontrar o caminho. Ou seja, eu nunca... Vai ser o ombro amigo. Exato, mas eu nunca pego na pessoa, agarro-a pelas orelhas, não, eu isso não faço. Eu tenho que procurar abrir o horizonte daquela pessoa que está em grande sofrimento, em grande fragilidade, para ela perceber
por si mesma o que é que tem de fazer. E eu não sei se a Vanessa e o Paulo, na altura, conseguiram ou não, porque esse é um processo vosso, mas podem fazer a leitura daquilo que vos aconteceu. Se as nossas conversas vos ajudaram ou não a encontrar, digamos assim, um rumo. O Padre Paulo está aqui por isso mesmo, portanto, foi das pessoas mais especiais que encontramos na nossa vida, em que estávamos num momento efetivamente muito doloroso. Muito doloroso, sim. Mas que fez toda a diferença. Todas as palavras que nos disse, até o exemplo da árvore, não sei se se lembra do exemplo da árvore. Qual foi esse? Já não me lembro. Que com os frutos, tendo em conta os frutos, sim. que pode não estar tão bom, mas que ele volta à terra sim. e volta a nascer, em que nos deu muitos exemplos, em que naquela altura nós dizemos assim, meu Deus, não estamos com cabeça para processar estes exemplos, mas que fizeram todo o sentido, claro. E que de certa forma nos abriram e deram-nos essa luz, a luz que eu falei ainda há pouquinho, em off falei consigo, em que o Padre é efetivamente essa luz que quando estamos mais frágeis, se calhar estamos mais atentos, mas que efetivamente ainda hoje, passado tanto tempo, não estamos no nosso pleno, não estamos. Acho que se calhar é um luto que iremos fazer sempre, mas efetivamente conseguimos abrir outras portas e perceber a religião de outra forma, como o Padre nos tinha dito. E eu gostaria de lhe perguntar o que é que sente quando vê aqueles bebês, portanto, que estão ali, aquela vida tão frágil, e que temos pais que também estão frágeis. O que é que sente quando entra ali? Acha que efetivamente está mesmo direcionado para ali? Eu acredito que sim, porque a forma que falou connosco, o Padre nasceu para isto. Claro que tem outros conceitos, faz outras coisas, como nos tinha dito, portanto a neonatologia é só um coração no meio de tantos outros, mas eu falo naquilo que presenciei da minha experiência. O que é que tem-nos a dizer sobre isso? Bom, é verdade que quando nós contactamos, quando lidamos com a fragilidade, nós percebemos o sofrimento das pessoas. Em relação à dor, não percebemos muito, porque eu não sou clínico, não sou médico, não sou enfermeiro, portanto, eu não consigo tratar a dor. A dor depende muitas vezes de técnicas, de fármacos, de cirurgias, não é? E isso são os outros profissionais de saúde que o fazem. A mim compete-me estar atento ao sofrimento. E o sofrimento das pessoas diz-se em vários campos. Diz-se como sofrimento mental. De facto, quando nós temos uma doença, quando estamos numa unidade de neonatologia com um filho, e a maior parte das vezes o primeiro, não é? Há ali um sofrimento mental, medonho. Eu não sei até que ponto é que um pai e uma mãe conseguem ter ideias, conseguem ajuizar sobre aquilo que está a acontecer, porque o sofrimento deve ser de tal forma avassalador, como eu não imagino, não consigo imaginar, que provavelmente o chão desaparece por debaixo dos pés, não deve haver oxigênio suficiente para que os pulmões consigam cumprir a sua função. Portanto, eu vejo as coisas por aí, não é? Mas, naturalmente, quando nós percebemos esse sofrimento, nós temos que, digamos assim, perceber este sofrimento mental, em primeiro lugar. Depois temos de perceber que há sempre um sofrimento, digamos assim, que é social. Repare, por exemplo, numa neonatologia, a Vanessa e o Paulo deixaram a vossa casa, vinham com sonhos para o hospital, como disse, não é? Pensavam numa maternidade normal, se assim se puder chamar, mas acho que foi essa a expressão que usou, e bem, não é? E de repente as coisas transformam-se, ou seja, há um sofrimento mental, a forma de ajuizar sobre aqueles acontecimentos é difícil, depois há um sofrimento social na perspectiva da família, na perspectiva da vossa casa, na perspectiva dos vossos ritmos diários, que mudaram completamente durante uns meses, quer dizer, e ainda hoje provavelmente as coisas não estão acertadas. Ao fim deste tempo, a Leonora é já uma mulher, não é? Mas ainda não estão acertados. E depois temos também um sofrimento espiritual. Portanto, há digamos assim, uma saúde que a pessoa procura alcançar no hospital, que é física, que é mental, que é social e espiritual. Ora bem, nós procuramos, a assistência espiritual religiosa, eu como padre, procuro intervir um pouco na questão do sofrimento. Como é que nós podemos dar resposta ao sofrimento? Cuidando das pessoas. Ponto final. Tão bem o fez. Cuidar. E isso é a resposta espiritual. Quando eu há pouco lhe falava de ferramentas,
É verdade que a psicologia e a espiritualidade têm ferramentas que são científicas e que resultam, e nós conseguimos atualizá-las e aplicá-las, e as pessoas aceitam. Mas depois há esta questão espiritual profunda de que tudo aquilo que nós somos é muito mais abrangente do que o metro quadrado de terra, do que apenas uma condição social, apenas uma condição ou uma morada, não é? É muito mais do que isso. Portanto, nós somos um todo. Portanto, a nossa saúde ou é holística, ou seja, total, não é? Ou então nós não temos saúde. E, portanto, o que nós fazemos sempre, não é? Quando chega uma neonatologia, o que é que procura fazer? Eu procuro ver quem está lá. Não é? É a primeira coisa. E depois procuro não incomodar. Aliás, nós chegamos sempre com pezinhos de lá, porque não se pode fazer barulho. Para mais, nós éramos a primeira box logo. E ainda por cima, não é? Era. Nós batemos à porta com medo, porque não sabemos a reação das pessoas, e eu sou perigoso porque ando de cabeção. Isto significa alguma coisa, não é? Além de estar identificado, como sempre tenho que fazer com o cartão, estou sempre também fardado, não é? Portanto, ficamos sempre com receio de alguma coisa que possa não ser, digamos assim, bem recebida, não é? Mas quando vemos que há uma abertura, nós então disponibilizamos para cuidar, está a ver? A forma de nós tratarmos de sofrimento é criar condições, ou seja, cuidar. Cuidar. Pronto, e criar condições é um universo muito grande. As condições que têm de estar postas para que a pessoa não sofra são muitas coisas. Eu posso dar um exemplo. Há 2, 3 anos atrás, tivemos um senhor que estava destinado a morrer, porque a doença dele, de facto, era terminal, e nós acompanhámos-lo. Eu acompanhei durante uns meses em que ele esteve cá no hospital. Qual era o grande sofrimento do senhor? Ele não se importava de morrer. Eu tenho um tumor, já sei que vou morrer, as coisas estavam todas resolvidas. Ele não tinha, os filhos estavam criados, os netos também bem encaminhados. O que é que ele queria? Era uma dívida. Ele tinha uma dívida e ele não morreria em paz se aquela dívida à Segurança Social não fosse resolvida. Sabe porquê? Porque ele não queria passar a dívida para os filhos. Qual era o único sofrimento que aquele senhor tinha? Fui eu que descobri. Mas ninguém descobriu. Os assistentes sociais foram lá. Todas as pessoas estiveram com ele. Ninguém descobriu. Eu, como sou padre, e provavelmente ele achou que seria a pessoa certa, ele disse. E então, depois, em consonância com os serviços do hospital, conseguiu-se agilizar e tentar minimizar essa questão. O senhor morreu em paz. Ou seja, o sofrimento que ele tinha, naquele momento, foi um sofrimento que, pronto, nós conseguimos minimizar, e a pessoa conseguiu atingir, digamos assim, um estado de tranquilidade que lhe permitiu aquela morte em paz. Pronto, o cuidar... Ou seja, criar condições no sofrimento, é isso, não é? É estarmos muito atentos, colocarmos-nos do lado de lá, percebermos qual é a situação da pessoa, para depois a podermos conduzir. O que eu não posso fazer como profissional de saúde e como padre e como diretor espiritual, se pudermos dizer assim, é ficar lá a sofrer com aquela pessoa. Eu estou a responder-lhe à pergunta. Não vai ajudar, não é? Eu estou a responder-lhe à pergunta, Daniel, que eu ainda não esqueci o que perguntou. Eu tenho de tentar colocar no lugar da pessoa, tenho que criar empatia, não é? Para depois sair e poder conduzir a pessoa. Porque se eu fizer aquele erro que muitas pessoas fazem quando cuidam, eu nunca vou cuidar de ninguém e eu passo a ser descuidado. Ou seja, muitas pessoas, quando procuram ajudar alguém, usam, digamos assim, um método compassivo. Ou seja, enchem-se de compaixão, não é? Ficam com os sentimentos muito à flor da pele e ficam lá. Quando a pessoa fica lá, junto daquela pessoa doente, já nunca mais sai. Ou seja, não consegue conduzir. Acabam por ser duas pessoas doentes. Pronto. Portanto, quando eu consigo criar primeiro entrada, empatia, ligação com a pessoa, depois eu vou procurar fazer isto tudo, ou seja, vou cuidar da pessoa, assim ela me permita, não é? E vou cuidar a este ponto, de perceber a realidade toda da pessoa para a poder conduzir. E claro, depois entram aqui as outras ferramentas, depois o ensinamento do Evangelho, é muito importante dizer isso, eu sou padre católico e é claro que muito daquilo que eu digo e faço tem a ver com Jesus. E, portanto, o método de Jesus é o método mais eficiente que nós possamos encontrar. Porquê? Porque Jesus procurava encontrar-se com os mais fraquinhos. Aquilo que eu dizia ao início, pelo facto de ter sido... Jesus encontrava sempre com os mais fracos, com os pobres, com os doentes, com os que eram escorraçados, com os que tinham rótulo nas comunidades, eram ladrões, eram prostitutas, eram pessoas que faziam mal a toda a gente. E o que é que Jesus fazia? Nunca escorraçava ninguém. Jesus ia ter com eles. Acolhia, cuidava, está a ver? Jesus criava condições, não é? Para que a fragilidade pudesse ser minimizada
ou então desaparecer, não é? Porque em muitos casos, cá está, acontecia o milagre. E sabe qual era o milagre que acontecia muitas vezes com esta presença de Jesus na vida dessas pessoas? Era o milagre da conversão. As pessoas convertiam-se. Porque muitos dos problemas das pessoas têm a ver com, podemos dizer, pecados, porque estamos dentro de uma igreja católica, com os pecados, com os problemas não resolvidos, com os obstáculos que ficaram para sempre ali no passado, com os traumas, as obsessões, compulsões, escrúpulos, não é? Portanto, e quando isso é assimilado e a pessoa consegue viver, digamos assim, livre e feliz, apesar de ter essa ideia dessas coisas, a pessoa consegue libertar-se. Portanto, a pessoa consegue atingir um nível espiritual, não é? Psicológico, se quiser, que é absolutamente feliz. Ou seja, a pessoa fica realmente feliz. E, portanto, aquilo que nós fazemos na NEO tem a ver exatamente com isto, com cuidar das pessoas que estão em sofrimento. Portanto, a forma de resolver o sofrimento, isto pode ser um chavão, se quiser, a forma de resolver o sofrimento é criar condições, cuidar. Quem cuida, resolve. A presença de uma pessoa junto de outra que está a sofrer e que é uma presença boa nesta perspectiva de poder conduzir, não é? É um bálsamo, é um medicamento, é um remédio. Sem dúvida. E a pessoa precisa dos outros remédios todos e precisa das técnicas todas, mas este, na maior parte das vezes, é o maior remédio que a pessoa precisa. E é isto que depois faz com que a pessoa dê a volta, com que a pessoa consiga pôr os olhos mais adiante. Sim, consiga ter Esperança. uma perspectiva, esperança. Esperança. Consegue, sim. Eu acho que lhe estou a responder àquilo que me perguntou, Vanessa. É mesmo isso. É por aí, sim. E eu gostava também de questionar o que é que estas experiências, portanto, todas estas, quer seja na neonatologia, Claro. com outros, nas outras unidades, o que é que lhe ensinaram sobre Deus e sobre a vida? Ensinam tudo, não é? Porque se eu fosse, eu creio que não sou arrogante, mas se eu fosse arrogante, muito arrogante. se eu fosse arrogante, eu teria, digamos assim, de sair daqui. Não podia. Um profissional de saúde não pode ser arrogante. Um profissional de saúde tem que ser humilde, tem que criar as tais condições para ajudar a minimizar o sofrimento, tem de ser empático, tem de estar bem cuidado. Um profissional de saúde não pode ser descuidado. Um profissional de saúde que seja descuidado, até quimicamente, passa energias negativas para a pessoa que está a cuidar. Portanto, um profissional de saúde tem que ser alguém impecável. Eu sei que impecável é uma palavra forte, porque impecável significa sem pecado. E isso muito menos no meu caso, Isso não existe de forma alguma. Mas tem que ser impecável nesta perspectiva mais frugal da palavra, de dizer que a pessoa tem de ter as condições mais que necessárias para poder conduzir a pessoa. Porque senão não está aqui a fazer nada. Não faz rigorosamente nada. O Hospital de São João é uma casa absolutamente especial. E não sei, a Vanessa tem experiência deste hospital, como certamente terá de outros, mas o Hospital de São João prima um bocadinho por isto. Sim. Ou seja, eu vejo muito estas condições aqui presentes e os profissionais de saúde têm esse cuidado. Nós passamos por outra unidade hospitalar e não tínhamos, portanto, esta parte que nós tivemos na neonatologia onde nos conhecemos. Por exemplo, no Pedro Hispano, nós não sentimos isso, Claro. Até porque em toda a nossa estadia lá, nós não tivemos uma presença de ninguém espiritual e a parte, portanto, católica não foi lá presente. E com todas estas experiências que tive, há alguma coisa ainda ao dia de hoje que o surpreende? Todos os dias nós somos surpreendidos. Todas as pessoas são diferentes, as histórias são sempre novas. Há sempre, digamos assim, contextos diferentes, as famílias reagem de variedíssimas formas, os profissionais também muitas vezes estão descuidados e estão doentes e precisam também de quem os ajude. Portanto, todos os dias há novidade. Eu acho que esta casa, olha, ainda hoje de manhã na missa, eu referia, tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 missas de sétimo dia de familiares de profissionais. E eu referia que, numa conversa que tive com a nossa Presidente do Conselho de Administração, ainda na semana passada, lhe dizia que o hospital não é uma máquina, o hospital é um organismo vivo. Não é? Isto significa o quê? Que quando um vaso não comunica com o outro, o corpo entra em falência, não é? E basta o mais pequeno. Aliás, um pequeno sabugo de uma unha que esteja levantado e nós arranquemos imediatamente, parece que nos faz doer o corpo todo. É verdade. É uma coisa tão pequena e insignificante, não é? Mas eu creio que o hospital tem muito a ver com isto, ou seja, se nós não nos sentirmos parte integrante deste organismo vivo, nós depois não contribuímos para que todo o organismo funcione em condições. E, portanto, aquilo que nós somos como Hospital de São João, aqui,
neste espaço do próprio Hospital São João, é, digamos assim, o nosso empenho. Também. Encontramos uma família. Uma família, e é o nosso empenho diário para conseguirmos que todas as pessoas se sintam acolhidas, ou seja, se sintam cuidadas, acolhidas, cuidadas, como eu dizia há pouco, para vencer o sofrimento. E é isso que nós procuramos fazer. Eu creio que sim, que temos as coisas bem escalonadas e bem orientadas nesse sentido. E para os pais que neste momento estão numa box de neonatologia, o que é que gostaria de lhes dizer? Umas palavras de conforto gostaria de lhes deixar? Olha, servindo-me da sua expressão e das suas palavras, eu gostaria de individualizar essa palavra com cada um, porque a palavra que eu possa dizer agora pode não chegar ao coração, à cabeça daquelas pessoas. Aquilo que a Vanessa dizia e que eu também tentei explicar, tem a ver sempre com cada um. Ou seja, eu, apesar de ter ferramentas e apesar de ter coisas que são especiais e que posso oferecer às pessoas, eu não posso dizer que as posso oferecer a todos. Porquê? Porque só quando estou com cada pessoa e com cada caso é que nós conseguimos, de facto, utilizar a palavra. No entanto, e já que estamos aqui na Capela do Hospital São João, eu gostaria de dizer uma coisa muito simples. Eu não sei se as câmaras estão a filmar aqui o nosso altar aqui atrás, se calhar conseguem filmar, mas ali atrás, junto da cruz, nós pusemos, por causa da Páscoa, colocámos uma âncora pendurada da cruz. E isto é para lembrar uma coisa muito simples às pessoas, que a nossa vida, na maior parte das vezes, é uma cruz. A cruz é lugar de sacrifício, ou seja, Jesus morreu na cruz, não é? Mas essa embarcação, que é a cruz, não é? Que é lugar de sacrifício, de trabalho, digamos assim, de empenho diário, precisa muitas vezes de ancorar em alguma coisa, não é? Portanto, esta âncora que ali está, representa aquela outra âncora dos navios e das embarcações que se chama âncora da esperança. Todas as embarcações têm duas âncoras, pelo menos. Tem a âncora principal, que serve para amarar o barco, e depois tem uma âncora, digamos assim, que está à parte, que é chamada âncora da esperança. É mesmo o nome da âncora, âncora da esperança. Para quê? Para, digamos assim, fazer aquelas manobras, para ajudar a fazer aquelas manobras mais complicadas dos navios, quando há alguma ondulação, quando as condições não estão devidamente representadas. E nós colocamos esta âncora para lembrar exatamente isto. É que, apesar da nossa vida ser muito difícil, nós devíamos parar de vez em quando, ancorar. Olha, neste caso nós pegámos naquela âncora e passámos-la por cima do altar durante a missa, para as pessoas perceberem que estamos parados na missa, na Eucaristia. Ou seja, este ancorar a vida, parar a vida durante alguns momentos, é para nós ganharmos força. Os navios depois carregam alimentos, fazem limpezas, não é? Tiram pessoas, põem outras, não é? Portanto, e isto é uma forma simbólica, digamos assim, para nós percebermos que só nesta perspectiva é que nós conseguimos, de facto, levar a cruz, a embarcação da cruz da nossa vida para dentro. A vida continua a acontecer, mesmo estando parados, não é? Exato. E então eu era capaz de dizer aos pais que estão na neonatologia isto. É preciso que eles descubram que, além da âncora que os fez parar na neonatologia, não é? Há outra âncora, que é chamada âncora da esperança, para as manobras mais arriscadas. Qualquer embarcação tem essa âncora. Eu aprendi isso com o Papa Francisco, eu não sabia, não sou marinheiro, não sabia. E ele disse há tempos, nos escritos e numas entrevistas, que falou da âncora da esperança, das embarcações, não sabia, e depois percebi o alcance disso, não é? E aqui está, ela está aqui para nos lembrar exatamente isso, ou seja, que nós paramos obrigatoriamente, mas é preciso, no que é mais arriscado, estar ali tão bem seguro, não é? Pensarmos. A fé é importante, sem dúvida, o deixar-se conduzir é importante. Deixar-nos ser ajudados. Deixar ser ajudados, é importante, deixar-se cuidar, porque nós somos, eu creio que, não sei, nós somos todos muito autossuficientes, porque somos adultos. Os adultos são sempre autossuficientes, não é? E como somos autossuficientes, não precisamos de ajuda de ninguém, não é? E depois temos a mania, não é? De que sozinhos resolvemos tudo. Não é verdade. No momento de grande fragilidade, de grande sofrimento, eu preciso da ajuda, não é? Eu era capaz de dizer isso aos pais da neonatologia, que não façam este caminho sozinhos, não é? Porque a embarcação às vezes afunda. A embarcação da neonatologia às vezes afunda. Na maior parte das vezes sofre danos irreparáveis. Alguns são danos para sempre, não é? Mas depois há muitas embarcações que conseguem chegar ao porto, conseguem fazer alto mar e conseguem seguir para sempre, o rumo, a sol nascente, não é? Claro. Conseguem fazer isso. E eu acho que era importante que todos os pais, independentemente da situação em que se encontrem, deviam fazer isso. Deixar-se ajudar, está a ver? Somos autossuficientes, mas deixar-se cuidar. É preciso baixar um bocadinho as barreiras e deixar que os homens possam cuidar. Muito isso.
Se calhar percebeu que nós éramos pessoas que gostávamos muito de estar no nosso mundo e talvez pudesse ter sido por isso que nos disse isso, deixar-nos ajudar, porque efetivamente eu noto muito que gosto de ser eu a fazer as coisas, eu e meu marido, em vivermos os dois esta bolha, e às vezes temos que deixar-nos ajudar e deixar fluir as coisas, não pensarmos tanto sobre o assunto. E se pudesse resumir a sua missão em poucas palavras? Aqui no hospital, é difícil resumir, sendo que todos os dias nós temos 25 mil pessoas por dia aqui dentro. É uma coisa absolutamente impressionante. Os números do hospital dão-nos 1.200 camas, fora as urgências, hospital de dia, ambulatório, cirurgia de ambulatório e outras unidades. Ou seja, 1.200 camas, 8 mil profissionais, 8 mil pessoas que trabalham aqui diariamente, visitas, temos 1.300 consultas externas diárias, no pico da procura das urgências temos 1.100 entradas de urgência por dia, normal 500, 600, 700, quer dizer, é difícil resumir, sendo que esta casa tem todos os dias 25 mil pessoas e as 25 mil da manhã já podem não ser as 25 mil da tarde, que é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? É difícil resumir numa palavra a minha missão. Em poucas palavras. Em poucas palavras, é muito difícil. Olha, agora apanhou-me, está a ver? Eu estava devidamente preparado para essas coisas todas. A Vanessa, afinal, tinha a lição muito bem. Surpreendeu, exatamente, muito bem, muito bem. Mas olha, a missão de um capelão no hospital é, no fundo, a missão de Jesus. Não é? Mesmo que as pessoas não o conhecessem há 2000 anos, e muitos não o conheciam, depois provavelmente deixavam-se tocar por ele quando percebiam exatamente quem ele era e aquilo que ele queria oferecer e aquilo que fazia. Portanto, essa talvez seja a minha missão aqui, como padres. Eu costumo dizer que sou um móvel do hospital, ando por aí, é verdade, eu ando por aí. E ainda bem que anda por aí, foi aí que as nossas vidas se cruzaram. Pronto, eu acho que Jesus também fazia isso, aliás, tenho certeza que ele fazia isso, não é? Ele passava pela vida das pessoas, não é? E havia pessoas que se deixavam tocar. Se eu puder ser essa mais-valia na vida das pessoas, creio que esse será o grande resumo, é estar presente, estar cá, andar por aí, sim. Talvez seja isso, assim. E acho que não é de uma forma muito poética que eu acabo de o dizer, mas é exatamente por aí. Poético foi o que eu disse há bocadinho, que daqui a 100 anos já não é nada connosco. Precisamente. Portanto, vou levar essas palavras connosco, mas eu acho que daqui a 100 anos vão se lembrar de quem é o seu padre, porque eu, pelo menos, irei fazer questão de o lembrar aos meus filhos, aos meus netos, a força que o padre nos fez, em que tentamos arranjar, de certa forma, um escape, como ele tinha dito, mas de certa forma não era bem um escape. Nós pensaríamos que era um escape, mas não era. O seu cuidado fez-nos ver a vida de outra forma. E é por isso que eu quero lhe agradecer muito. Foi um privilégio tê-lo aqui comigo. Neste caso, estar eu aqui consigo, não é? Porque eu é que estou na sua casa. Não, na nossa casa. Esta também é a sua casa, Vanessa. Também é minha. É um bocadinho minha. É a sua casa também. E eu quero lhe agradecer muito, porque sem dúvida que este episódio foi dos mais especiais de sempre. Como conseguiram ver, Padre Paulo é muito mais além do que apenas um homem que, sem impor a sua religião, sem impor as suas regras, nos consegue acarinhar, acolher e cuidar. Cuidar é a palavra certa. Cuidar. Um beijinho e até ao próximo episódio. Acho que já está.